Estamos começando hoje a 4ª semana do projeto Eu e Minha Família no Céu. Diga comigo, eu e minha família no céu. Agora fala assim como alguém que crê mesmo. Todos vocês, vão lá? Diga, eu e minha família no céu. Agora diga assim, eu vou para o céu, mas não vou sozinho. Diga, toda a minha família irá comigo. Mas para isso você vai ter que se envolver, trabalhar muito, orar muito, falar sempre a verdade em amor, porque aí você vai ganhar toda a sua família para Jesus. Todos os dias, às 6h01, toda manhã, amanhã, isso de segunda a sábado, todo dia às 6h01, eu faço uma live, com o tema, a live Orando com a Família. Para você participar da live, todo dia é só acessar esse Instagram, @PR Domingos Jardim. Só isso, entra lá no Instagram, porque às 6h01, às 6h01, a gente começa a live. Todo dia uma devocional diferente, uma devocional nova, todos os dias, né? E amanhã, por exemplo, nós vamos falar sobre honra. Quer saber mais? Esteja lá na live amanhã. Né? A gente, todos os dias nós fizemos um apanhado de textos bíblicos baseados em famílias da Bíblia. Amanhã vai ser a live nesse novo projeto. Obrigado, Graça, você está aí. Ó, obrigado, viu? Deus abençoe. A Graça agora é a nossa tangedora aqui, então ela vai estar tocando enquanto a gente ministra a palavra. Eu vi que o teclado tocou aqui, eu falei, será que já tem que encerrar? Não, agora que eu estava começando, agora que eu vi que a Graça estava aqui. Obrigado. Então, é muito interessante. Você participa da live das 6h01 às 6h40, 40 e pouquinho. Às 6h45, você recebe no seu celular a nossa devocional. Vamos lá, cadê o número? Isso. Cadastre-se nesse número aí, por favor, 981730661, 981730661, você cai no seu celular o devocional do dia. Para que é esse devocional? É para você fazer o culto doméstico com a sua família. Vai um devocional lá que o pastor David aqui escreve esse devocional. Eu escrevo os assuntos gerais, os esboços, David escreve o devocional, pastor Taigo dispara. É um trabalho feito por muitas mãos. E o Luiz escreve o devocional infantil, baseado no mesmo texto, nos mesmos textos. O Luiz escreve o devocional infantil e você recebe às 6h45, tanto de adultos como de crianças, tá? E nesse período nós estamos com 4 face a face. Nós retomamos face a face, fizemos o de moças logo na primeira semana. Estamos fazendo o de mulheres nesse fim de semana, o de homens no próximo fim de semana, e o de rapazes de 5 a 7 de novembro. Então 4 face a face. E também o Veredas Antigas, tudo voltado para a família, para que você e a sua família possam de fato e de verdade servir ao Senhor e de maneira correta levar a sua família uma experiência única com Deus, tá bom? Então, esse projeto irá desse jeito até o dia 5 de dezembro. Até o dia 5 de dezembro, porque no dia 5 de dezembro nós vamos ter um grande batismo. Eu espero que pelo menos um membro da sua família seja batizado, como fruto da sua oração, do seu testemunho, do seu trabalho árduo e da sua dedicação ao Senhor nesse período. Então, vamos até dia 5 de dezembro, aí teremos mais uma semana, que é a semana de consolidação dos resultados, a semana de 5 a 12, e a gente vai fechar. Eu sei que é um projeto um pouco longo nesse período, mas necessário, porque estamos saindo de uma pandemia, e se a gente fizesse apenas de um mês, não ia surtir tanto efeito. E eu espero que o culto doméstico vire cultura na sua casa. Amém? Então vamos ler um versículo e depois nós vamos. Esse versículo é o versículo do nosso projeto, Atos 16:31. Todos vocês comigo, vamos lá? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Agora mais uma vez, vamos lá?
E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Diga amém. Então eu sei que eu estou dando aviso demais, mas só um último. De 9 a 12 de novembro nós teremos a imersão aqui em Marília para pastores e líderes. E nós estamos recebendo gente do sul do Brasil, gente do Paraguai, da nossa igreja lá em São Bernardino, gente do norte do Brasil, gente do nordeste, do centro-oeste, gente de tantos lugares, e aqui do sudeste, é claro. E nós já estamos com mais de 500 pastores inscritos, pastores e líderes. E nós vamos receber uma caravana, um grupo pequeno, vamos fechar no máximo em 700 dessa vez. Normalmente a gente recebia 1.500 por esses treinamentos, mas estavam parados há 2 anos, e com a situação que estamos vivendo, nós vamos receber até 700. Mas nós estamos precisando de hospedar alguns pastores e líderes. Então, se você quer ser um hospedeiro, nos ajudando naqueles dias, alguns pastores, alguns casais precisam, fale com um dos nossos pastores. Vamos à palavra nessa manhã? Vamos à palavra? Então diga assim comigo: a família salva pelo sangue de Jesus. Esse é o tema de agora de manhã: família salva pelo sangue de Jesus. E nós vamos começar hoje com um texto de Êxodo no capítulo 12. E eu vou ler daqui um pouquinho. Família salva pelo sangue de Jesus. Quero começar dizendo a você que a sua família é alvo do amor de Deus. Sua família é alvo da salvação em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. Diga amém. Sua família é alvo das bênçãos de Deus, mas sua família também é alvo da presença manifesta do Senhor. Basta que você abra sua casa para Jesus. A sua família também é alvo do poder e da unção do Espírito Santo. Basta que você e a sua família busquem ao Senhor de todo o coração. Os propósitos e os planos de Deus para a sua família são maravilhosos. Vou repetir: os propósitos e os planos de Deus para a sua família são maravilhosos. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus diz através do profeta: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor Deus diz: olha, eu tenho um plano de paz para a sua família. Eu tenho um futuro cheio de esperança para a sua família. Eu tenho um plano maravilhoso para a sua família. Mas para isso a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus, e a nossa família com a cultura do céu. Diga amém. O Senhor Deus providenciou a salvação eterna para a sua família, e Ele garantiu isso enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Mas para isso nós temos não apenas que reconhecer o sacrifício de Jesus, mas nos rendermos como família ao senhorio absoluto de Jesus Cristo. Diga amém. Ou seja, Deus quer que você e toda a sua família sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A esperança, diga comigo, a esperança para a minha família em Jesus. Diga de novo: a esperança para a minha família em Jesus. A esperança está em Jesus. Em primeiro lugar, então, a família protegida pelo sangue do Cordeiro Pascal. Mas como muitas pessoas não entendem, às vezes essa palavra eu coloquei, a família protegida pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. No Antigo Egito, quando Deus ia tirar os filhos de Israel do Egito, naqueles dias que antecediam a saída, Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés falou com o povo. E a ordem era o seguinte: Deus estava remodelando o calendário. Começava por aí, Deus disse: olha, esse mês vai ser o primeiro mês do ano de vocês.
Para nós seria o mês de janeiro, mas Deus estava remodelando o calendário hebraico naquele período, para que ele não seguisse o calendário dos egípcios. Ele está remodelando, ele diz: escolha esse mês como o primeiro mês do ano. E Deus disse: olha, no 10º dia desse primeiro mês, vocês vão separar um carneiro, um cordeiro branco de 1 ano, vão cuidar dele, deixar ele separado do rebanho, vão cuidar dele de uma forma particular. E aí então Deus disse: no 14º dia desse mês, vocês vão sacrificar aquele carneiro. E isso aconteceu no último dia dos filhos de Israel no Egito. Você sabe que o povo de Deus morou no Egito, a contar com a chegada de José. Ao todo eles moraram lá 430 anos. E naquele dia Deus ia enviar sobre os egípcios a última praga. E essa última praga era a praga da morte dos filhos mais velhos, dos filhos primogênitos. E talvez você que nos acompanha em casa, você daqui fala: que história é essa? Como é que Deus mandou matar? Não diga isso. Na verdade, existe uma lei que é a lei da semeadura e da colheita. E a lei da semeadura e da colheita é tão certa quanto a lei da gravidade. Os egípcios haviam matado os filhos dos hebreus durante cerca de 100 anos. Ou seja, durante cerca de 100 anos, cada família do povo hebreu, uma mulher ficava grávida, ela já entrava em pânico. Imagina a situação emocional, psicológica dessa mulher. Porque os fiscais do governo passavam, os soldados do governo do rei, do imperador, faraó, passavam. E eles entravam nas casas, e eles olhavam o sexo. Se fosse menina, deixavam viver. Mas se fosse menino, a ordem do imperador era: quebra o pescoço na frente do pai ou da mãe, ou pegava aquela criança e jogava no Nilo. E as crianças eram comidas pelos crocodilos do Nilo. Quando Moisés nasceu, já era proibido nascer menino. Lembra da história? Porque que a mãe de Moisés resolveu fazer aquele cestinho e colocar no Nilo, no lugar onde a princesa tomava banho. Na verdade, ela não queria abandonar o seu filho, ela queria constranger o coração da princesa, para ver se isso mudava. Mas não mudou, salvou Moisés, mas as crianças continuaram sendo mortas. Pois bem, eles mataram os filhos dos hebreus, como eles são conhecidos hoje, os judeus, mas na época eram os hebreus. Eles mataram os filhos dos hebreus durante cerca de 100 anos. Agora a fatura chegou para eles. Agora era a hora deles colher todo o mal que eles tinham feito. Então a última praga seria a morte dos primogênitos no Egito. E Deus ia permitir que à meia-noite o anjo da morte passasse por todo o Egito. Então Deus deu um sinal. Deus disse: cada família separa um carneiro do 10º dia. No 14º dia, ao entardecer, mata esse carneiro. Não quebre nenhum osso dele. Peguem parte do sangue. Peguem um pincel. Passe nas laterais da porta, passe na parte de cima, no batente de cima, não é batente essa parte de cima, na viga de cima e no batente embaixo. Então quando o anjo que ia executar esse juízo, o anjo da morte ia passar, ele via a marca do sangue nas portas, ele passava sobre essa casa, ele não podia fazer nada naquela casa, essa era a marca, e essa foi a direção que Deus deu. Então essas famílias naquele último dia, seus filhos foram livres da morte, por causa do sangue dos cordeiros da Páscoa. Diga amém. Agora a verdade é que esse sangue apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que seria oferecido na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário. Amém? E aí, Êxodo capítulo 12, de 1 em diante, diz: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Ele diz para cada família, mas se a família fosse pequena, ele diz: podem chamar uma família de vizinho, para que vocês possam comer o animal juntos. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito. Aí, como eu disse a vocês, no 14º dia, quando toda a comunidade de Israel vai sacrificá-lo ao pôr do sol,
Então ele diz: passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Eles tinham que comer isso, a ervas amargas, para lembrar os anos do cativeiro, para lembrar os dias difíceis, e pães sem fermento. E naquela noite, veja como Deus estava cuidando da família. Cada pai era responsável por cuidar de fazer o que Deus mandou através de Moisés, e assim a família seria protegida. Diga amém. Isso significa hoje para nós, cada pai e cada mãe são responsáveis pela espiritualidade da sua casa, por manter a sua família em aliança com Jesus. Diga amém. Diga amém para valer. A festa da Páscoa então foi instituída naquele dia, naquela noite, né? E a festa da Páscoa, a partir daquele dia, deveria ser celebrada todos os anos. Cada família tinha que fazer a festa da Páscoa na sua casa, com a sua família, todas as famílias de Israel. E na festa da Páscoa, nos anos que se seguiram, Êxodo 12, verso 11, ele diz: eles teriam que celebrar pensando na libertação, mas também eles tinham que celebrar já olhando para frente, pela fé, pela promessa do Salvador. Mas no verso 11 ele diz que eles tinham que comer, preste atenção nisso, ao comerem, estejam prontos para sair. Diga: estejam prontos para sair. Diga de novo: estejam prontos para sair. Olha como é que os homens tinham que estar, e as mulheres: cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, que eles usavam cajado nas caminhadas, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Meu irmão, olha para frente. Como igreja de Jesus, nós temos que celebrar a ceia, quando celebramos todo segundo domingo de cada mês, olhando para a segunda vinda de Jesus. Ele diz: celebrem apressadamente, porque hoje vocês vão sair. Nós estamos na iminência da volta de Jesus. Possivelmente somos a última geração da igreja na terra, e temos que celebrar a ceia prontos para ir para a casa do Pai. Diga aleluia. Esse é um projeto de Deus. O sangue do cordeiro colocado na viga superior e nas laterais das portas das casas, como eu disse, garantia a proteção. Êxodo 12, 13 e 14: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá aquela casa quando eu for ferir o Egito. Diga amém. E ele diz: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. E ele diz: faça isso de forma perpétua, ou seja, para sempre. Diga aleluia. Diga de novo: a proteção. Levanta sua mão e diga: a proteção para a minha família está no sangue de Jesus. A proteção para a sua família está em Jesus, no seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Aqueles cordeiros brancos de 1 ano, sem defeito, que foram sacrificados, apontavam diretamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Diga aleluia. Então você viu o cordeiro, aí depois você pode ver o texto de Êxodo 12, de 21 a 27, fala que o cordeiro era branco, de 1 ano, sem defeito e assim por diante. E aí você já viu isso. Mas tem uma coisa interessante nesse texto. Por que a projeção não está colocando aí, irmão? Vamos lá? Vai colocando os versículos, coloca aquela parte quando o filho perguntar. Vai passando, por favor. Quando chega mais na parte do filho, ele diz assim: quando os seus filhos, quando vocês estiverem na terra prometida, e quando os filhos de vocês perguntarem o que significa essa cerimônia, e Deus disse, cada pai precisava responder: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. Embora tenha abatido os egípcios, poupou as nossas famílias. Ele disse: no futuro, quando vocês fizerem a celebração da Páscoa, os seus filhos perguntarão: que festa é essa? E vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando o dia do livramento, o dia que o anjo da morte passou, o dia que nossas famílias foram poupadas da morte. Diga aleluia.
Quando seu filho perguntar por que tem que ir na igreja domingo, nós vamos celebrar aquele que nos livrou da morte eterna, aquele que nos deu eterna salvação, aquele que nos perdoou, que nos justificou, que está nos santificando, que está nos conduzindo para a glória da eternidade. Diga aleluia. O Senhor disse que a festa era para cada família. Veja como é que Deus faz. Cada família tinha que fazer isso. Cada pai tinha que se preocupar em pegar o sangue e passar nas portas da casa. Cada pai tinha a responsabilidade de fechar a porta para que o inimigo não entrasse. Ontem eu falei com os homens aqui no grupo de discipulado. Eu tenho um grupo de discipulado aqui, sábado 8 da manhã. Ontem eu falei uma palavra muito forte com eles aqui, sobre posicionamento. E quando eu olho a atitude desses pais, eles tinham que se posicionar. Ao passar o sangue na porta, ao fechar a porta, eles não podiam abrir a porta naquela noite. Ao fechar a porta e manter sua família em segurança, eles estavam dizendo para o anjo da morte: aqui não, Satanás. E eu vou falar uma palavra nos próximos, em um desses domingos, muito forte para os homens. Chega de homem com cara de gatinho, com voz de gatinho. Nós temos que ter homem com cara de leão. Homens fortes em tempos de crise, homens que se levantam e falam: aqui não, Satanás, nessa casa você não entra, nessa casa aqui só entra Jesus, só o Espírito de Deus tem permissão para agir aqui. Aqui reina a vida de Jesus, a presença de Jesus. Foi o que esses pais fizeram. Aqui o anjo da morte não entra. É o que eles estavam dizendo. Aqui nós temos a marca de Deus e a presença de Jesus. Homens fortes têm que se levantar como intercessores pelas suas casas, pelas suas famílias, e tem que dizer outra vez: aqui não, Satanás. Diga amém, meu irmão. E se se o marido não se levantar, minha irmã, então você se levanta e seja uma guerreira do Senhor. Amém ou não? Aqui tem uma torre de oração que está acontecendo nesse momento. Tem uma torre de oração acontecendo. E ontem eu terminei aqui, eu fiquei escutando ali a torre de oração. Eles estão ali em um lugar, elas estão ali no lugar orando. Que fica o grupo que fica orando aqui, dando cobertura. E eu estava escutando elas marchando. Eu fiquei uma meia hora escutando elas marchando, e elas estavam dizendo: esquerda, direita, piso no diabo, esquerda, direita, e elas estavam guerreando. É a hora das mulheres guerrearem pelas suas casas, pela salvação dos seus filhos, pela libertação dos seus filhos, pela salvação da sua família. Elas estão orando ali. Diga amém. Você vai ter que fazer marcha profética bem na sua casa. Tem um filme já que tem alguns anos, mas é interessante, chama Quarto de Guerra. Um dia a mulher resolve se levantar e fechar a porta e falar: aqui não, Satanás, para fora. As mulheres guerreiras do Senhor, que lutam pelas suas casas, diga amém. Como eu disse, cada cordeiro apontava para Jesus. João 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus. Todos nós somos pecadores, e todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados, e nós só encontramos esse perdão na graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Romanos 3, 23, o texto diz: todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Diga comigo: todos pecaram. Diga inclusive eu. Fala isso, porque eu e você somos pecadores.
Alguns pregadores tiraram essa doutrina, não falam mais de pecado, esqueceram disso, acham que vão ganhar pessoas com esse modismo, sem a confissão de pecados. Sem a confissão de pecados, ninguém experimentará o novo nascimento, ninguém verá a face de Deus. Temos que passar pela doutrina do arrependimento, da confissão sincera e honesta, do reconhecimento dos pecados e do pedido de perdão a Deus. Diga: todos pecaram. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você e a sua família irão para o céu se passar por esse processo de arrependimento, de conversão genuína a Jesus Cristo. Você e a sua família só poderão ser purificados dos pecados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue da nova e eterna aliança. Em Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, Jesus celebrando a última ceia com os seus discípulos, ele disse, o texto diz que enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados. Se você pudesse conseguir a remissão dos seus pecados, Jesus não teria morrido na cruz. Ele morreu porque o seu sangue é o único que pode nos purificar de todos os pecados. Diga amém. Diga amém. Levanta a mão e diga: o que me purifica de todo pecado é o sangue de Jesus. 1 João 1,7. E eu estou passando por coisas bem elementares, porque se você não percebeu, essa é uma mensagem evangelística. 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém ou não? É o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Não são suas boas obras, não é nem mesmo a sua oração, não é o seu louvor, não é a sua contribuição. Tudo isso é importante e é necessário, mas isso não te traz perdão. O que traz perdão é o sangue de Jesus, mediante arrependimento sincero e honesto e confissão de pecado. Diga amém. O sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência. A nossa consciência, ela vai sendo cheia de uma série de coisas e marcada por uma série de coisas, mas o sangue de Jesus purifica a sua consciência das obras mortas, para que você possa servir ao Deus vivo. Por favor, projeção, Hebreus 9,14. Livro de Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito Santo, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que possamos servir ao Deus vivo. Levante bem alta a sua mão, bem alta, e diga assim: o sangue de Jesus Cristo purifica a minha consciência das obras mortas. Diga aleluia. O que traz a você uma consciência limpa é o sangue de Jesus. É o que diz Hebreus: o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Ou seja, para sermos perdoados, purificados, justificados, santificados de todos os nossos pecados, é preciso que haja arrependimento, confissão. Então o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Diga aleluia. Em segundo lugar, quero que você entenda isso: você e sua família são comprados para Deus pelo sangue de Jesus. Se você pertence a Deus hoje, foi o sangue de Jesus que te comprou para Deus o Pai. Diga aleluia. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, se você reconheceu Jesus como seu Senhor, esse sangue te comprou para Deus o Pai. Diga aleluia. Rapidamente, o livro do Apocalipse capítulo 5, versos de 6
a 10 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro, diga um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro veio e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, lê comigo essa última parte, toda a igreja, vamos lá. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você pode dar um aplauso a Jesus. A salvação é iniciativa de Deus. Não foi o que você fez, não é o que você faz, foi o sangue de Jesus. O céu aí está adorando Jesus, celebrando Jesus. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos os anjos estão adorando e celebrando, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto e ressuscitou, de receber o louvor e a honra e a glória e o domínio e a exaltação para todos sempre. Diga aleluia. E ele diz, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você faz parte desse povo, diga aleluia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele é digno do nosso culto, da nossa adoração, da nossa celebração. Ei, meu irmão, minha irmã, o culto não é para você, lamento informar, e não é para mim. O culto é para Ele. É aquele que morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa justificação. É para Jesus. Jesus. O culto gira em torno do trono do universo, onde Deus o Pai está sentado, onde Jesus está à sua direita. Diga aleluia. Ao Pai e ao Filho seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, toda a adoração. Diga aleluia. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus é que garante a nossa entrada em oração no Santo dos Santos. No Velho Testamento, quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto, o tabernáculo tinha 3 ambientes. Primeiro era o pátio. Ele era cercado por uma espécie de murinho, mas o muro tinha as estacas, era cercado, lona de uma estaca para outra. Tinha uma espécie, se fosse hoje seria lona, mas era isso, eram panos, tecidos. Essa é a parte de fora, onde ficava o altar do sacrifício na frente. Depois, você entrando na tenda, tinha em primeiro lugar chamado lugar santo. Ali eles ofereciam incenso, sacrifício, incenso, e o holocausto era lá fora, e orações. Ali os sacerdotes entravam, alguns levitas. Mas passando aquele ambiente, tinha um outro ambiente chamado Santo dos Santos, e lá ficava a Arca da Aliança. E lá só entrava o sumo sacerdote, uma única vez por ano. E ele tinha que estar certo de que ele tinha que entrar lá sem nenhum pecado. Ele se santificava ao máximo, ele se esforçava ao máximo, ele confessava tudo. Na noite que antecedia a entrada, ele nem mesmo dormia, porque os sacerdotes ficavam lendo a Torá para ele a noite toda, porque ele tinha medo até de dormir e ter um sonho errado, e se ele entrasse lá com qualquer pecado, ele morreria. Mas agora a Bíblia vai dizer que eu e você podemos entrar no verdadeiro Santo dos Santos. Aquele Santo Santo do tabernáculo do deserto, e mais tarde no templo de Salomão, era só um símbolo do verdadeiro Santo dos Santos. Diga amém. Olha o que lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 a 22. Lê comigo essa primeira parte, por favor. Vamos lá, todos vocês. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar pelo... Vamos ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar pelo...
tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A sala do trono do céu está aberta para você. Quando aquele véu se rasgou de alto a baixo, enquanto Jesus morria na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Deus estava dizendo: não existe mais separação, agora por causa do sangue de Jesus, eu e você podemos entrar no Santo do Santo diariamente, e estarmos lá diante de Deus face a face com o Pai. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, irmão? E ele disse: entre lá, pelo sangue de Jesus, por causa do sacrifício que foi feito em nosso lugar, por causa da cruz do Calvário, por causa do sangue que Jesus derramou, o sangue da nova e eterna aliança. Diga aleluia. Em quarto lugar, pelo sangue de Jesus, você e a sua família podem andar em vitória. Eu quero que você diga isso. Todos vocês vão lá, diga: pelo sangue de Jesus. Agora coloca eu e minha família. Vamos lá. Pelo sangue de Jesus, eu e minha família podemos andar em vitória. Isso é pelo sangue de Jesus. A gente cantava aqui um medley pentecostal. Eu não vou pedir para os meninos hoje, porque eu acho que a equipe que está aqui hoje talvez não conhece tão bem, mas a gente cantava um medley pentecostal. Você conhece, né? Eu sei que você conhece. Tem um pezinho lá. Brincadeira. Estou falando com a Gleice ali. A gente cantava aqui e a gente canta de vez em quando para matar a saudade. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Isso é um medley pentecostal que a gente canta, muito legal. Diga comigo: teu sangue garante a vitória, Jesus. Agora levanta sua mão e diga assim: eu fui comprado. Você está cultuando, fala mesmo, sua alma ouvir. Tira toda a frieza, diga: eu fui comprado por um preço sem igual. Diga: esse preço foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Então, pelo sangue de Jesus, você e a sua família podem andar em vitória sobre o pecado, sobre a sua própria carne, sobre as tendências deste mundo corrompido e perverso, e sobre todas as tentações, e sobre as acusações do diabo. Está cheio de cristão carregando um peso enorme na consciência, porque está carregando um peso das acusações do diabo. Ei, o sangue de Jesus te dá a vitória, não somente sobre as tentações, mas sobre as acusações do inferno. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Eu quero que você leia comigo, participe dessa leitura. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lê comigo essa parte. Eles, todos vocês, vão lá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Agora, peraí, eles venceram, mas já estão lá. Agora é você. Diga assim: eu. Vai bonito, use seu nome. Diga: eu já venci. Já venci as tentações e as acusações do diabo por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! João está dizendo: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, e nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Diga aleluia. Estou quase encerrando. O sangue de Jesus feito em nosso lugar. Sim, o seu sangue foi derramado na cruz. É suficiente para que você e sua família andem em vitória em todas as áreas da sua existência. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 14. Paulo escreveu: mas graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Acho que vocês não vieram cultuar, não,
porque eu acabei de falar uma verdade tremenda sobre você. Levante sua mão e diga isso comigo. Diga comigo. Eu queria que você colocasse, meu querido, na NAA, por favor, ou na RA. Levante sua mão e diga assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus, sempre, diga de novo, sempre, sempre, nos conduz em triunfo. E triunfo não é vitória, triunfo é a celebração da vitória. E o texto diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Diga aleluia. Ou seja, por causa do sangue de Jesus, você pode andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Você não é mais escravo. Rejeite as acusações do diabo, jogue fora em nome de Jesus. Em Cristo você foi perdoado, lavado, justificado, está sendo santificado a cada dia. E em último lugar, por último, é lindo isso aqui, maravilhoso. Diga comigo: pelo sangue de Jesus, eu e minha família entraremos no céu. Diga de novo: pelo sangue de Jesus, eu e minha família entraremos no céu. Diga aleluia. Você e sua família entrarão no céu, se Deus quiser e Ele quer. Você tem que fazer a sua parte. Ninguém vai para o céu porque o pai se converteu. Todo mundo precisa passar pelo novo nascimento. Todo mundo precisa se arrepender e confessar os pecados. Você já ouviu isso? Mas você e sua família, por causa do sacrifício de Jesus, podem entrar no céu. Diga amém. Ou seja, na hora da morte, não é depois, você não vai ficar dormindo, não, essa é a história que inventaram. Na hora da morte, se você é nascido de novo, na hora da sua morte, se Jesus não voltar logo e você morrer, na hora da sua morte você entrará na glória de Deus, por causa do sangue de Jesus. Você entrará no céu, você será levado para diante do trono de Deus, e você vai se unir a todos os salvos, todos os filhos de Deus, de todos os povos, tribos, nações e línguas. Vamos ler com você, eu vou ler isso com vocês, só mais um texto depois desse e a gente encerra. Mas vamos lá para Apocalipse capítulo 7, versículo de 9 a 17. Apocalipse 7, versículo de 9 a 17. Eu preciso ler isso, que é a garantia de que o sangue de Jesus te dá. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Brasileiros estarão lá, diga aleluia. Tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas e com palma nas mãos, e clamavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 420 ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, olha, o ancião perguntou para João, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João disse: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, presta atenção agora, ele me disse: são os que vêm da grande tribulação. Leia comigo: lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles os seus tabernáculos, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem a calor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará seus olhos toda lágrima. Agora dá um aplauso ao Cordeiro. Um dos anciãos perguntou para João: quem são esses, essa multidão incontável? E João disse: tu sabe.
Ele disse aos que foram comprados da terra: lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus e o servem de dia e de noite. O sangue de Jesus garante a mim e a você a entrada no céu. Dá um glória a Jesus, meu irmão. Por último, presta atenção nisso. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Garante o perdão dos nossos pecados, o direito à árvore da vida e a nossa entrada na Nova Jerusalém e eterna salvação. Erga sua cabeça e olhe o último versículo comigo. Bem-aventurados. Você pode ler comigo? Tá aí no, cadê o telão? Aí, valeu. Todos juntos, olhando para o telão, digam comigo, vamos lá? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Como você sabe, Apocalipse capítulo 21 e 22 está falando para nós da Nova Jerusalém. E ele diz: bem-aventurados, felizes, mais que felizes, aqueles que lavaram as suas vestiduras, é uma linguagem espiritual, aqueles que foram purificados do sangue de Jesus, para que lhes assista o direito a comer da árvore da vida, aquela mesma que foi tirada lá do paraíso, assista o direito a comer da árvore da vida, e possa entrar na cidade celestial pelas portas.